hoje, por exemplo, se discute a questão das autarquias. Acredito que é importante e é fundamental. Mas se tivermos um povo que também não percebe, não sabe, as autarquias também têm o seu custo e têm... Porque quando falo do seu custo, aliás, está aqui o doutor pode explicar melhor, eu estou a falar naquilo que é a participação do próprio cidadão. O cidadão deve participar para fazer funcionar. Quer dizer que se eu não tenho a cultura de poder contribuir, não é, pagar os impostos, imagina como é que nós vamos viver com essa autarquia. Portanto, é necessário, não é, educar essa sociedade para que possa estar bem inserido nessa sociedade. Muito bem, doutor Juízo. E é exatamente essa educação que aqui faz menção, que é totalmente defeituosa, é totalmente deficiente, é totalmente exígua, que não consegue corresponder ao estado de necessidade nacional. Bom, mas se olhar para aquilo que dispõe a Constituição, nos termos do 81, e que tem como epígrafe juventude, vai logo ver o que diz a Constituição relativamente à juventude. Ora, os jovens, do seu número 1 diz, os jovens gozam de proteção especial. Está a ver o que está a dizer a própria Constituição? Para efetivação dos seus direitos econômicos. É um conjunto de direitos somente a nível do setor econômico. Direitos sociais, direitos culturais, nomeadamente, e ele aqui destaca, a linha A, no ensino, na formação profissional e na cultura. A linha B, no acesso ao primeiro emprego, proteção especial. No acesso ao primeiro emprego. No trabalho e na segurança social, no acesso à habitação, na educação física e no desporto, no aproveitamento dos tempos livres, etc, etc. Bom, mas isso para dizer que a própria Constituição oferece proteção especial à juventude, porque entende que é o epicentro do desenvolvimento sustentável de qualquer Estado ou nação. Se não se aposta na juventude, não podemos falar de um futuro promissor para este país, para essa nação. Mas agora, o paradoxo está ali. Se a juventude não é tida, não é achada. Tanto, ou seja, se as crianças, aqui indo para a infância, não são tidas, não são achadas, tanto mais a juventude. Porque ninguém vai ao segundo andar se não passa pelo primeiro. Então, nós temos problemas de palmatória, temos problemas de base. Se não conseguirmos purgar, lapidar esses erros de base, nós não podemos melhor inserir a juventude dentro deste processo de reconciliação e de desenvolvimento sustentável deste país. Doutor Eudo, qual é a sua observação sobre a narrativa de que alguma coisa está a ser feita? Né? Está-se a fazer alguma coisa, está-se a evitar esforços no sentido de alterar o quadro pela positiva, mas temos consciência de que muito ainda há por fazer. Mas os sinais falam por si. Olhando para os indicadores, nós podemos logo facilmente deduzir que ainda estamos numa sonolência profunda. Temos que ver, do ponto de vista substancial, o que de concreto está-se a fazer para mudar o quadro da situação. Se olhar para o nosso cenário social, do ponto de vista, da convivência social, sobretudo da maioria esmagadora do pessoal jovem, vai reparar como é que nós dia a dia convivemos. Em cada esquina deste país tem grupo de jovens conglomerados sentado com cuca na mão e uma eca a contar anedotas. Quer dizer, se tivesse um grupo de jovens conglomerado com um livro na mão, a discutir ciência, a discutir conhecimento, a discutir país, talvez teríamos um futuro quase que promissor. Mas esse é o trabalho também das organizações. Isso não, mas repare, o dever de promover não, mas eu estou aqui a olhar é de quem governa, porque tem que ter políticas públicas nesse domínio para melhor trazer e promover, para despertar a consciência da sua camada juvenil. Por isso é que eu estou a dizer, as organizações também estão para poder Não, é subsidiário, é supletivo, não é primário. E vou lhe dizer mais, meu ilustre colega e irmão, vou lhe dizer mais. Noutrora, a consciência política que se tem, a governativa, é que, enquanto o meu irmão não estudar, é melhor para não discutir direitos. Para não discutir, não reivindicar, não protestar violação de direitos. E hoje estamos a apanhar por tabela. Esse povo, mesmo com humildade de conhecimento, está-se a doutorar, porque está a despertar a consciência de forma compulsiva. A fome, a pobreza, mas eu penso que a desgraça. A vontade de cada um. Sim, ninguém pode por um lado, eu tenho responsabilidade subjetiva, mas por outro, a responsabilidade objetiva.
que vai recair para a esfera de quem tem o poder na mão de administrar o país, gerir o país e criar condições elementares para poder impulsionar o alavanque do progresso sustentável deste país. Portanto, repito, olha, por exemplo, e pronto, vamos sublinhar entre linhas que o atual presidente tentou trazer como inovação o indigitar da sua camada juvenil, lamentavelmente peca por ser só pessoas da sua militância, e aí onde começa a falhar, porque poderia se diversificar, não, naturalmente, embora trouxe uma dinâmica de apostar na camada jovem, mas se olhares para esse jovem, só devem ser pessoas da sua militância. Por quê? Peca por isso. Se diversificasse, se olhasse para meu irmão, se olhasse para o Fábio, que não é da sua agremiação política, e dissesse, mas o Fábio tem uma valência, é dinâmico, precisa ser lapidado aqui e ali, vamos tentar instrumentalizá-lo e vamos ver se ele consegue atender melhor os interesses do país, sem olhar para a questão da filiação política ou partidocrática. Mas é isso que está a matar. Essa dicotomia, essa segregação, por causa das questões ideológicas, politicamente falando, não ajuda o país a avançar. O país não se faz de forma isolada, de forma particular. O país é de todos nós. Podes não gostar de mim, mas se achar que sou uma valência para aquele setor, por que não investir em mim naquele domínio? Por quê? Por que guardar reserva? Por que guardar estranheza? Porque não, ele fala mal, porque critica, mas não gosto dele por causa disso. Não, é o país que está em causa. E para algumas questões, as opções partidárias são sobrepostas. Né? Por exemplo, para a questão da reconciliação nacional, entendemos nós que todos nós devemos ser um agente mobilizador neste sentido, independentemente da filiação partidária, o credo, enfim, né? Sim, é isso que eu estava a dizer, que se nós tirarmos aquilo que são as cores partidárias, né, metermos de lado, eu penso que esse país tem tudo para poder dar certo. Tem mesmo tudo. E o outro sim que eu queria acrescentar, dizer que enquanto nós não mudarmos a mentalidade, dizer que eu posso contribuir, e aqui dizia o Dr. Helder, porque o presidente, por exemplo, quando fala, ele fechou-se, não é, naquilo que é o partido, não buscar os outros também que estão aí à beira, não é? Outros jovens, exatamente, que se destacam. Portanto, isso se calhar é aquilo que é o próprio matriz do partido e como ele defende, não sei como é que isso funciona, mas era necessário que se abrisse pelo menos as organizações não governamentais, essas sociedades que têm mostrado alguns trabalhos. Portanto, eu estou a querer dizer, o que eu queria aqui dizer é que os jovens hoje estão assegurados nos partidos políticos, tanto da oposição, não é? Portanto, há algo que ele vê, está à sua vista, ele não consegue participar, não consegue contribuir porque acha que não é a sua vez. Isso, para mim, vejo que... Mas isso também pode ser o objeto de estudo, né? Porque é que o jovem interessa-se muito pela questão partidária? Porque é que dá a impressão de, ao invés de exercitar-se, né? Em outras coisas, para a vida social, mas parece que como que, dali vem alguma coisa, ali oportunidade... E repito, talvez fosse objeto de estudo, né? É esse meu pensamento. Portanto, isso é que deve terminar. O Dr. Helder não pode fazer o que talvez está erradamente, aquilo que são as organizações na qual ele está inserido, não pode contribuir porque acha que não é do partido A. Percebes? É do partido A, não pode contribuir. Esperando a sua vez, quando o partido A estiver ali, ele pode fazer. Mas isso... Portanto, isto não demonstra união. Alguém ou alguns devem ter instaurado e provavelmente façam manutenção. Não é? De defender mais o interesse ou a inserção junto da vida política. Não, esta delimitação que exatamente o Biju, de que pronto, só se dá um espaço, por exemplo, a um jovem que faça parte desse... Não, mas isso é transversal e em todos os partidos isso ocorre. Embora recaia aqui grande responsabilidade para quem tem o poder de administrar a coisa pública. Mas isso não fosse a regra. Agora, e mesmo a nível dos próprios partidos políticos não governo, que não exercem poder de governo, também há muitas quesilhas de preferências, de grupinhos, de divisionismo, este deve merecer, aquele não. Quer dizer, e repara, se aqui a nível interno você não consegue agir com justeza, não consegue agir com parcimônia, de forma equidistante, de forma imparcial, de forma justa, com os teus de dentro, como vai agir com os externos, que somos a maioria absoluta esmagadora de angolanos? Não, mas nós também podemos organizarmos. Mas eu digo sempre, esse país não pode se fazer de forma partidária. Partidarizar o país é um perigo iminente para esse país nunca desenvolver. Exato.
Por isso é que precisamos de lideranças com nova forma de pensar, nova dialética, nova consciência, nova visão. Por isso é que, se essa Constituição, e seria bom que assim fosse, que aquela que concorre para a presidência do país, embora venha a reboque da lista do seu partido político, como enquanto cabeça de lista para o Círculo Nacional, depois de ser indigitado com a qualidade de Presidente da República, ele deve automaticamente abandonar as funções a nível da sua agremiação política. Embora, no abstrato, nunca sai da mente dele a preferência política. Mas no material, tinha que estar assim, de forma expressa, que tão logo é indigitado essa qualidade, deixa de ter qualquer vínculo, qualquer interferência nos assuntos internos do seu partido, por causa do conflito de interesse. E o que temos visto é um colidir constante de grandes conflitos de interesse entre o Presidente da República e o Presidente do MPLA. Várias vezes nós notamos isso. Mas quando falo do Presidente da República e falo do Presidente do MPLA, estou a dizer que enquanto o sistema continuar assim, qualquer um que o suceder, seja da oposição ou não oposição, vai esverdar pelo mesmo caminho. E com isso é quem perde Angola. Porque já dizia Jesus Cristo que um cão não pode ter dois donos. Porque havendo conflito entre os dois donos, ele vai ter que agradar um e aborrecer outro. E, de uma ou de outra forma, vai criar irritante. Então, se, por um lado, nós queremos acautelar o superior interesse do país, temos que meter de lado o interesse menor. E o interesse menor é da agremiação política. Ninguém nasceu partidário. Todos nós nascemos patriotas antes e acima de tudo. Mas por que nós defendemos mais partido político? Eu penso que esse pensamento deve ser para todos. Não, mas por isso é que nós temos esse problema. Quando digo isto, porque eu tenho assistido várias vezes, eu gosto de apreciar os partidos políticos. Tenho visto algumas vezes, por isso é que eu trouxe essa narração, dizer que os outros, outros partidos, quando alguém tiver a caminhar mal, não quero contribuir. Porque ele pensa que não é o momento dele. E às vezes temos visto também, ouvimos também alguns discursos que não. Quem governa é o fulano, quem governa é o partido A. Portanto, isso é que deve acabar. Se, na verdade, nós queremos construir o país, portanto, devemos nos despedir, devemos nos tirar, não é? Este pensamento, exatamente. Despartidarizar a consciência. Exatamente. Aí vamos ver o país ainda. Porque se tivermos ainda... Olha, ele está a cometer... Alguém está a vandalizar, por exemplo, um cabo que vai beneficiar a sociedade e eu devo assistir porque eu não estou a governar, eu penso que não vamos em nenhum sítio, porque nós já temos isso. É uma questão que daí essa questão de consciência, não é? Do próprio, tanto militante, não se importa qual é a área onde ele se encontra, mas é necessário crescer, porque se amanhã... Eu tenho aqui uma história que se calhar não podia aqui contar, quando se fala de 3 movimentos. Há quem diga isso, temos visto dia a dia, a FNL só não tomou o poder porque ele diz que não, vou destruir isso. Quando é que eu vou construir para... Portanto, essa história nós todos bebemos e sabemos, não é? Ele tinha que recuar, e há quem te chamou de burro. Portanto, é ali onde o angolano devia repensar e pensar aquilo que é o país. E se nós não pensarmos até essa dimensão, porque alguém deve ou pode vandalizar, porque eu não sou dono daquela casa, o senhor o dono da casa não está, e que algumas vezes até esse dono da casa é um amigo meu, vou deixar as pessoas vandalizar o seu portão, vão vandalizar o carro, aí não vamos crescer, não vamos em nenhum sítio. Temos que mudar a consciência. É a mentalidade. A mentalidade. E essa mentalidade não pode só partir no país que se calhar, ou no partido da situação. Portanto, quem está de fora consegue ver melhor e pode estar a fazer essas correções. É muito normal. Ou esse Mas por isso, volto a repetir, que os mais velhos é que estão a estragar o país. Não sei se o meu colega está inserido nesse quadro dos mais velhos. Talvez possa sentir um pouco beliscado em razão disso. Mas os mais velhos estão a estragar esse país. Porque eles não querem saber... Eu acho que por esta altura em casa as pessoas devem estar a perguntar, mas quais são estes mais velhos? De que mais velhos o doutor Eudes está-se a referir? Mas pronto, talvez esta questão poderá responder já na segunda parte do nosso programa. Estamos aqui a falar sobre a inclusão da juventude. Estamos a falar sobre a inclusão da juventude no processo de reconciliação nacional. Está aqui o Dr. Eudes Ciuto, que, aliás, tem marcado presença aqui nas edições anteriores, e pela primeira vez está o Biju Soca, que também vai então contribuindo com o seu conhecimento, análise aqui à volta deste tema que entendemos ser importante. Nós vamos fazer uma pausa por agora, até já vamos dar espaço à habitual ciência informativa, e depois ao comercial. Logo a seguir voltamos a entrar e dar então sequência a este nosso programa. Lembrar que nós vamos até bem por 16 horas, vamos querer entender na segunda parte também as referências, como é que estamos a nível de referências, quem são as nossas referências de facto, quais são também as nossas influências positivas, negativas, enfim, todas estas outras questões poderemos entender quando cá voltamos, já na segunda metade. Portanto, assim, não troco de sintonia, este é 103.7 é um até já.